Oi, minha gente, tudo bem, pessoal? Olha, futuro do trabalho, nosso tema especial aqui, e nós temos mais uma convidada para falar sobre este assunto. É a Fernanda Alves Chaves, que é consultora, professora e escritora. Tudo bem, Fernanda? Honra ter você conosco. É um prazer estar aqui com você, Zé. Que bom, que jóia. Ó, vamos falar aí sobre essa história de mundo do trabalho, a partir aí das tuas experiências, das tuas vivências, especialmente dentro das empresas, né? Na sua visão, qual foi a transformação mais profunda que, nos últimos tempos, mudou a relação entre nós, pessoas, e as nossas empresas? Então, Zé, se eu tivesse que resumir em uma frase, eu acho que eu diria que a maior transformação foi a quebra daquela ideia de carreira linear que nós tínhamos, sabe? Durante muito tempo, especialmente agora no século XX, a gente tinha um modelo meio de contrato silencioso, algo Uhum, tácito. Então a pessoa entrava numa empresa, ficava ali muitos anos, subia alguns degraus na hierarquia e aquilo tudo era considerado uma carreira de sucesso, né? Pelo menos foi assim com meu avô, ele que ficou 45 anos na mesma empresa no interior do Paraná, aqui em uhum. Guarapuava. Então Olha. era isso que era considerado Uhum. sucesso. Hoje, isso simplesmente deixou de ser o padrão, né? O que aconteceu nessas últimas décadas foi uma combinação de fatores. Eu envolvo aí a tecnologia, a globalização, uma aceleração da nossa inovação e, mais recentemente, a própria pandemia, né? Que É fez muita verdade. gente parar e pensar. Um E divisor não sei de águas, a você. pandemia, né, que mudou completamente o nosso jeito de trabalhar. Nós mesmos estamos fazendo isso por aqui, né? Quem É algo que era imaginava que a gente ia impensável. gravar um material fora de um estúdio tradicional, né, de uma produtora ou de uma emissora de TV? Nós, como professores, também trouxemos a nossa sala de aula aqui para dentro das plataformas. Mundo novo, vida nova. Então, essa, a pergunta que eu acho que, né, eu fiz, você fez e a maioria das pessoas fez foi: qual que é o papel do trabalho na minha vida? Porque até então ele tinha um papel muito grande e as pessoas se questionaram isso, né? Então, o que a gente vê hoje é uma mudança de lógica, no meu entendimento. A carreira deixa de ser algo que a empresa constrói para a pessoa e passa a ser algo que a própria pessoa vai desenhando ao longo da sua vida. E Protagonismo quando de isso carreira, muda, né? E em cima de uma outra coisa que você estava falando, você falou lá do seu avô, lá de Guarapuava, sul do Paraná, trabalhava provavelmente dentro de uma uma área de madeireira, ele trabalhava serviços, numa empresa chamada Manasa. produzia madeira, né? Sim. E aí E isso, e quando aí o que mudou. acontece? O seu pai, né? E aí a gente vem as gerações, né? Essa mudança geracional que você trata desse assunto tão bem, né? A gente tem aí desafios de diversidade geracional para líderes e para as empresas também. Assim, antes de falar de diversidade, só queria finalizar dizendo que a gente mudou, mas as formas com o que as empresas trabalhavam ainda não mudou tanto. E daí agora, com o advento da multigeracionalidade que nós temos, isso fica ainda mais complexo, né? Porque essa é uma das coisas mais fascinantes. Eu gosto muito de falar desse assunto, né? Uhum. Essa é uma das coisas mais fascinantes e desafiadoras do mercado de trabalho de hoje, tá? Aonde eu vou, as pessoas me questionam sobre a multigeração que nós estamos trabalhando. Que quando a Uhum. gente fala em gerações, a gente está falando de pessoas que cresceram em contextos históricos completamente diferentes. O meu avô, meu pai, Uhum. Como eu era o nome ou dele? você. Meu avô, É. Aristorides, e nós chamávamos ele de Ari. E o seu pai? Ednilson. Ah, muito bem, Aristorides Alves Du- Chaves, Ednilson Alves Chaves, Fernanda Alves Chaves. e todas as gerações passando por momentos diferentes, e com toda certeza aí a sua sobrinha, né? Você sempre A fala dela, Letícia, a Letícia vai enfrentar um mundo e um mercado de trabalho diferente, e nós vamos ter que ter essa convivência. Como empresas, companhias
e liderança e também trabalhadores, né, colaboradores das companhias fazem esse ajuste daqui para frente. Eu vou fazer um pedido aqui para você e pedir uma licença, né? A gente fala tanto em multigerações, essa coisa toda, né? E recente, num dos nossos podcasts, eu pedi que você explicasse e fizesse essa linha do tempo e a explicação de cada geração que eu gostei muito de ouvir. Então tá, essa maneira com que a gente trabalha, ela fala muito sobre as pessoas. Uhum. Por quê? Essas experiências que nós vivemos moldaram as características das nossas gerações. Algumas gerações foram formadas num contexto de mais estabilidade, né? Outros em outros contextos de mais flexibilidade, mais propósito. Então, gerenciar essas expectativas é algo muito diferente, e principalmente gerenciar elas do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, o que nós precisamos hoje nos aprofundar é, primeiro, entender que não existe certo nem errado, Uhum. né, Zé? O que existe só foram pessoas que foram criadas, desenvolvidas em contextos socioeconômico-culturais diferentes, que, obviamente, têm perspectivas socioeconômico-culturais diferentes sobre as Verdade. coisas. Então, no passado, o que era muito razoável ao voari, né? Aham. Que era entrar dentro de uma empresa. Ele entrou como não era office boy à época, é Auxiliar, assistente, contínuo. contínuo. Ah, Ele verdade. entrou como contínuo na Uhum. Manasa e saiu como diretor financeiro da Manasa. Nossa, que Isso para progressão de eles carreira, que lindo. é Uma porque a vida toda, né? estabilidade naquela época era muito boa, né? Eles prezavam por estabilidade. Quando o meu pai veio para o mercado de trabalho, ele já não prezava tanto a estabilidade. Para ele, ele já tinha outros propósitos, né? Outras perspectivas, outra maneira de ver a vida e ver o trabalho. Eu tenho outro, e a minha sobrinha Letícia vai ter outro. Então, a gente primeiro precisa parar de criminalizar as gerações, É os verdade. propósitos e as percepções sobre o que é Uhum. mundo de trabalho para cada um, né? Porque não tem certo nem errado. E precisamos entender o que aquilo faz, o que o trabalho significa para cada um deles. Então, a partir desse momento, nós temos um olhar um pouco mais humano sobre Uhum. as diferenças do ser humano no ambiente de trabalho. E nós hoje trabalhamos com seis 6 gerações. seis gerações. Seis gerações, elas são existentes no mercado de trabalho hoje, tá? Então, nós trabalhamos desde os baby boomers até a geração alfa, que acabou de entrar no mercado de trabalho em 2024, tá? Só que dessas seis gerações, a baby boomer não, a geração silenciosa, que é a mais antiga, e a alfa, ela que acabou de entrar, a gente meio que tira da conta, não que elas não sejam importantes, mas é porque a Uhum. representatividade delas está cada vez menor. Menor, né? Então, Nas duas pontas da estatística. é, nós costumamos falar em quatro gerações, que são as que têm uma representatividade maior em porcentagem, tá? Que são os baby boomers, são a geração X, a qual eu faço parte, você também acredito que faz parte. Temos a geração Z, que é a millennium, e a Y, que é a que está hoje produzindo mais. Então, essas são as multigerações que nós temos. O olhar é esse, e o que eu trago de mais importante é Uhum. o não julgamento, mas é a É, partir do olhar do entendimento que a gente começa a trabalhar melhor, no meu entender. é uma das nossas provocações, inclusive no projeto que a gente trabalhou e desenvolveu juntos, né? Você já fala lá no Entre Exatamente. Drones e Dinossauros sobre isso. Um dos livros E, que nós falamos, o tópico das multigerações foi o que eu mais abordei. é, E e, ele esmiuçava bem isso, né? Como fazer gestão de pessoas mediante e não é uma dificuldade, essa particularidade do mercado Eu acho que se a gente atual. reclama demais aí das gerações que aí estão, é porque a gente não teve a capacidade de liderá-las para que sejam diferentes. E nós também, nas nossas gerações, né, hoje a gente tem as reclamações específicas dos Zs aí, especialmente, né?
Mas a gente também passou por isso e teve lá as suas alegrias, rebeldias e etc e tal, né? E eu No acho que seu faz parte do capítulo, processo, né, Zé? é, Assim, ó, eu nasci em 70, né, na década de 70. Obviamente, eu acho que as músicas da década de 70 são muito melhores. é, Será que são mesmo? Não pois sei. é. Não, isso, Mas a e que gente naquela sempre época tem esse também tinha uma série de bairrismo da época reclamações, que né, nós fomos por criados. esse tipo de música e comportamentos, né? No seu capítulo você apresenta o conceito do people design. O que exatamente significa esse conceito e o que torna esse conceito tão relevante hoje dentro das empresas? Eu acho que é um conceito super Eu, interessante. Uma que vez que bom, você me explicou, eu falei, eu puxa. quero me aprofundar mesmo nisso, porque a base desse capítulo que eu estou trazendo é o people design, né? Então, se o mundo do trabalho mudou, Zé, e se as pessoas mudaram, talvez o problema não seja apenas a gente ajustar políticas de RH aqui ou ali. Talvez a gente precise repensar o próprio desenho de RH das organizações. Então, a minha Provocação boa. provocação, o meu modelo, o Uhum. modelo que eu desenvolvo, que eu trabalho é esse. Acredita, né? O People Design, ele parte muito de uma lógica do design thinking, tá? Que é um olhar primeiro para as pessoas, para as necessidades das pessoas, para as experiências que são vividas por essas pessoas dentro das empresas. E a partir daí, eu convido as pessoas a pensar como é que a gente desenha estruturas, processos, culturas, políticas, práticas que façam sentido dentro desse contexto. Então, não é apenas a gestão de pessoas no modelo tradicional, é repensar a organização como uma espécie de arquiteta, né? Eu me coloco como arquiteta, para pensar essa arquitetura organizacional, onde três pilares são os fundamentos do People Design: Estou a anotando aqui. estratégia da empresa, a cultura organizacional dessa empresa e as pessoas e a diversidade envolvida nas pessoas que fazem parte. Então, people design eu olho a organização sobre esses três pilares, a estratégia que ela tem no momento, né, o que é importante para ela, onde ela quer chegar, como ela quer ir, a cultura, que são as repetições de comportamentos das pessoas que fazem parte daquilo, e as diversidades de pessoas que tem ali. Pego tudo isso, coloco num liquidificador e tento desenhar políticas, tento desenhar processos, procedimentos, normas e regras que façam a conversão. Eu ia inventar uma palavra, convirjam, existe essa palavra? Que Conversão. convirjam Uhum. desses três aspectos. E para qual objetivo? Para o objetivo de fazer com que a experiência do colaborador se torne uma experiência mais interessante, porque a partir dessa experiência a gente tem o que é caro hoje no mercado de trabalho, que é Retenção. engajamento, É. que é propósito, Uhum. que é a vontade desse profissional estar lá e fazer diferença dentro daquela empresa. Então, eu Interessante. realmente acredito e eu tenho muitos dados que me permitem falar disso com muita tranquilidade, que É. quando nós olhamos o nosso RH sob essas três óticas e apontando para uma melhoria da experiência do nosso colaborador, a produtividade organizacional ganha É. demais. Se, Sabe que se o eu. profissional é produtivo, a empresa é produtiva e Uhum. se torna uma empresa de sucesso. E ganha dinheiro, né? A sociedade inteira recebe benesses desse tipo de comportamento, desse tipo de ação, desse tipo de iniciativa que nós podemos ter. Não é só essa geração que quer ser bem tratada num ambiente de trabalho para gerar grandes resultados. A nossa geração também era assim. O detalhe é que a gente não reclamava, a gente sofria Ou a gente não sozinho. nominava. Né? O pai, É, eu não nominava o pai vinha reclamando, ó, fulano. E aí hoje a gente passa e vai lembrar de coisas que são assédio moral, né? Que hoje seriam punidas. E muitas pessoas, né? Hoje a gente fala muito sobre a NR1, as doenças de de caráter saúde mental, né, as de doenças saúde mental, né? que Obrigado. tem feito com que a grande maioria dos brasileiros, a gente está com, nós temos dados assustadores sobre isso, sobre a quantidade de pessoas que estão se afastando, né? Que nós temos baixa organizacional
por conta da saúde mental. Então, Você tem na razão. prática, Zé, o People Design ele convida as organizações a fazer uma coisa que parece simples, tá? Mas é profundamente transformadora. Que Então, legal. eu convido as pessoas a parar de aplicar modelos prontos. Isso. É, não, porque Então, o pronto para. ele não está adaptável à sua empresa, e você traz ali esse tripé super importante, né? Que é a É, cultura, durante muito pessoas, tempo, né? durante E muito a tempo estratégia, as como que empresas você tentaram, une. elas querem resolver problemas novos com soluções antigas. Muito bom. Né, talvez não dê mais certo. Não vai dar. Então, Não, não é a gente talvez não, não precisa. vai dar. Não vai dar certo. Então, o que eu convido é fazer planos de carreira que sejam adaptáveis às pessoas que estão dentro da sua empresa, que seja adaptável às suas obrigações, estratégias organizacionais e também alimentando a sua cultura. Pensar em modelos de liderança que não sejam mais iguais para todo mundo, porque as pessoas não são iguais, mas que atendam a grande maioria das pessoas dentro do teu contexto, tá? O People Design, ele propõe que as organizações olhem para essas três dimensões, estratégia de negócio, cultura da organização e a diversidade das pessoas, para poder fazer um desenho de RH que seja mais coerente e que assim impacte, né, diretamente engajamento, aprendizado, retenção e até inovação, tá? Porque Muito bom. experiência, Esse profissional que tem uma experiência positiva dentro da empresa, é ele mais é mais criativo, é mais inovativo. inovador. Vai batalhar pelo cumprimento das metas, pela redução de custos e pela perpetuidade do negócio, né? Você falando Vira um assim, né? ganha-ganha, né, Zé? Vira um ganha-ganha. Isso. Você Eu falando ganho como funcionário, você ganha como empresa. E é, daí é, fica justo esse trabalho, fica é meritocrático. é a segunda vez que a gente fala sobre esse tema e ele é sempre muito bacana, muito bonito, muito inspirador. E eu vou te fazer uma provocação, né? Depois desse capítulo aqui, você vai ter que lançar um livro específico sobre essa tendência. Fica a provocação. Aguardem, tá? Porque eu estou transformando ele no modelo. É isso aí, né? Eu já tenho, já estou colhendo as evidências, né? Eu já venho trabalhando o People Design desde 2023 nas organizações, em todos os processos de RH. Que legal, E daí eu estou parabéns. colhendo as Super, informações para transformar ele no modelo. super importante, super necessário. Ahn, Quando você estava falando ali, né, e você também na contribuição que a gente fez, na conversa que a gente fez, você falou do desafio do turnover, dos conflitos geracionais e da dificuldade de engajar as equipes. Na prática, como que o People Design pode ajudar nisso, né? E você falou que tem dados, números estatísticos. Fique super à vontade para compartilhar com a gente. Quando a gente olha para esses desafios, e daí eu vou ampliar aqui, tá? Uhum. Quais são as dificuldades que os meus clientes têm e que a grande maioria das empresas tem? Turnover alto, dificuldade de engajamento, conflito entre as Sim. gerações, e muitas vezes a primeira reação das empresas é tentar resolver isso com ações pontuais. Fazer mais treinamento, mais benefício, mais programa e mais, e mais, e mais, e mais. Mas muitas vezes o problema não está numa iniciativa isolada, o problema está no desenho do sistema. Então, o People Design ele ajuda justamente a fazer essa leitura mais ampla. Convida a organização a perguntar para ela mesma coisas como: será que a nossa estrutura faz sentido para o tipo de trabalho que realizamos hoje? Será que o nosso organograma, a nossa departamentalização, o nosso funcionograma, o nosso fluxograma, ele fazia sentido no passado, foi por isso que a gente colocou. Mas será que ele está fazendo agora? E será que ele nos garante sustentabilidade com esses novos profissionais e nesse novo cenário? Será que as nossas práticas de liderança estão alinhadas com a cultura que a gente quer construir ou que a gente quer permear? Será que as experiências de trabalho que os meus funcionários estão tendo dentro da empresa estão garantindo a eles um aprendizado e um desenvolvimento que os motive a permanecer aqui? Uhum. Ou será que eu estou trazendo experiências de dia a dia que só façam ele querer ir embora o quanto antes? Tipo, fugir daqui, né? Então, quando essas perguntas começam a ser feitas de maneira séria, responsável e aprofundada,
As organizações deixam de tratar isso como um sintoma do tipo, ah, não, é por conta da pandemia, ah, não, é por conta da geração Uhum. Z. Elas deixam, elas param de É achar culpados, porque não existem culpados, e passam a redesenhar e fazer a adaptação que é necessária a e nova que realidade. nós só, Sabe? a gente só viu que quanto mais a gente se adapta, melhor a gente vive nesse mundo que está. Nós passamos pelo Bunny, o último, e parece que existe Vulca, um Bunny, outro é, anacrônimo. Brickley, Como? alguma coisa assim, vamos achar. Eu, Ó, eu confesso que eu ainda não gravei o último é, anacrônico depois do Bunny. Tá? é o Vulca, o Bunny, daí tem um outro aí também, né? Que E essa já assim, são, e a que são mudança é a única prerrogativa, Zé. e é legal que você falando assim, né? Duas coisas que me veio em mente. A primeira delas é que a gente fala muito em autoconhecimento quando a gente trata de comportamento humano, mas as empresas precisam passar por essa radiografia, por esse autoconhecimento. E eu tive um caso muito prático agora de uma grande empresa aqui do Paraná, fatura 13 bilhões, e foi interessante. A empresa vinha numa atuada muito forte de meta e resultado, e ela chegou numa altura. E aí colocou um CEO, que é aquele cara que cobra, é o monstro da meta. E aí o time começou a afundar, porque as pessoas não aguentam tanta pressão, tanta tensão. E a empresa voltou com um novo CEO mais humanizado, mais do diálogo, mais da conversa. E sabe o que aconteceu? O Hum, resultado não caiu, o resultado se superou. Entende? No porque as ano pessoas passado, essa foram empresa. ouvidas, No ano elas passado, perceberam essa que elas eram empresa. importantes. No ano passado, perdão. No ano passado, essa empresa bonificou seus colaboradores extra com duas remunerações. Né? Então, assim, e não que o dinheiro é super importante, balela dizer que o dinheiro não Não, eu é preciso de tudo sim, dinheiro. faz a diferença, né? Mas as pessoas têm prazer em trabalhar num lugar como esse, se sentem pertencentes, se sentem quase como sócias ou com um sentimento de dono, né? E loucura, a gente fala de algumas companhias, eu não sei qual é a sua visão, né? Mas, por exemplo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, tem coisas que eu fico meio assim, né? Com o Luciano Hang da Havan. Mas ele é um case que ele criou dentro da companhia pessoas que têm um sentimento pela empresa muito positivo, por ele, né? O que para mim faz sentido hoje é, para aquelas pessoas, daquela organização, naquele núcleo, naquele contexto, faz sentido? Uhum. Se fizer sentido para eles, tá certo. Então, eu parei de ficar pensando em É, certos e errados. Eu e comecei a ouvir mais assim, dentro desse contexto, verdade. está funcionando para você? Vocês estão alcançando os objetivos básicos? Algum direito humano ou algum crime está sendo cometido? Algum direito humano está sendo ultrapassado? Transigido, É, desrespeitado, né? porque cada um faz a sua realidade. Então, nós viemos de momentos que, obviamente, nós trabalhadores éramos pessoas muito mais frágeis, muito mais ignorantes mesmo, e muito menos assistidas. Essa era a nossa realidade brasileira. Mas o mundo mudou. Não vou dizer que está todo mundo sob a ótica da justiça social ou da justiça do mercado de trabalho, porque não é bem assim. Ainda existem minorias que sofrem muito. É Mas a verdade. grande maioria dos trabalhadores hoje, e a maioria Uhum. das pessoas que estão em contato conosco, que estão ouvindo aqui a nossa Videocast. fala, são de pessoas que têm um pouco mais de capacidade de entender certo e errado, bom, mal, e fazer as suas próprias escolhas. Então, vamos credibilizar essas pessoas, vamos credibilizar o que É, elas pensam, o que elas acham e ouvir elas para que antes de julgar o que é é certo e o que é verdade. errado. Porque se Tem, está certo tem, para tem você, situações muito legais e positivas, né? Quando a gente fala em exatamente. conflito, Eu queria fazer uma fala aqui por que favor. durante muito tempo, sabe, Zé, as empresas desenharam as carreiras para as pessoas. Hoje, são as pessoas que desenham as suas próprias carreiras. Uau. As empresas ainda estão tentando entender e acompanhar isso. Então, nós estamos nesse momento.
E quando estamos nesse momento, esse processo de autoconhecimento não é mais da pessoa, porque a pessoa já está correndo atrás do que é dela, mas de volta, sim, a nós. A nós como consultores, a nós como empresários, nós como gestores de organizações, entender o que já aconteceu lá no mercado, o que já aconteceu na nossa sociedade, para que a gente se torne um lugar melhor para elas trabalharem. Que legal, um desafio super importante, né? E obrigado por fazer esse alerta. Eu gosto desses dedos na ferida, né? Como é que a gente está tratando, inclusive como consultor, né? Conveniente ou está tendo coragem de fazer alertas, né? Porque esse é o papel do consultor, do conselheiro. Quando a gente fala de conflitos de gerações, pessoas que trabalham juntos aí, juntas, né? Então lá tem o nascimento e tem um Z, né? E a gente vive isso, né? E eu falo que a gente precisa buscar esse alinhamento para ter maior e melhor resultado, né? Eh, Como é que as empresas podem ajudar, podem orientar nesse trabalho de equipes multigeracionais? Quais os erros mais comuns que a gente vem cometendo por aí? Como resolver essa questão? Vou pensar, eu vou dar um passo atrás, tá? Quando quatro gerações, que é o nosso recorte, né, melhor, trabalham juntas, o desafio não é gerenciar essas pessoas. O Uhum, desafio é gerenciar quatro formas completamente diferentes de entender o que o trabalho significa para elas. uhum. Então, Entendi. a gente, A gente quase que a tem que fazer gente uma revisão didática e pedagógica ali, ó. É por aí. exatamente. Então, eu convido as pessoas a entender o que o trabalho significa para as quatro gerações, para depois disso tentar buscar, e daí a gente sim pode usar qualquer metodologia ou qualquer é, é, viés de liderança, porque todos eles dão certo, Uhum, né? Mas se você não entender o que a pessoa deseja, entende, almeja, quer, você não sai do lugar. Então, o meu convite é esse. Você não está gerenciando. O desafio é que elas precisam entender o que o trabalho significa para aquele ser humano. Que nem para uhum. minha sobrinha, para O, o, Letícia, o Letícia. trabalho, é óbvio, ela tem 13 anos hoje, então ela ainda está com um conceito raso. Mas ela tem uma resposta totalmente diferente de se perguntar para você o Isso, e que que a gente significa o tinha, trabalho né? para você. Ah, eu quero trabalhar porque eu quero comprar um carro, eu quero ter a minha casa, eu quero casar, né? A linha de pensamento deles e É um raciocínio, caminho para possuir algo, né? Para ter, né? né? E tem outras pessoas que falam assim, ó, o trabalho é um caminho para ser algo. Né? Para Outro, transformar algo, para o fazer, trabalho né? é o caminho para eu alcançar Uhum. algo que não é para mim, é para o outro. A gente até pensava em propósito, em ajudar a sociedade, em algumas profissões especificamente, mas não era o alvo e o foco principal. E esta geração, ela é a do propósito, ela é a transformadora. Para a gente encerrar a nossa conversa, é possível que as companhias tenham vantagem competitiva fazendo esse bom casamento multigeracional? E já aproveito para fazer aí as suas conclusões. Ah, sim, né, meu cara? Dá para fazer isso e dá para fazer muito bem, tá? Durante muito tempo, as empresas elas tentaram negar a Uhum. sua responsabilidade sobre isso. Hoje, como não dá mais para fazer, eu entendo que as empresas são responsáveis por fazer os ambientes de trabalho. E os ambientes de trabalho eles não acontecem por acaso, eles são desenhados. Eles são desenhados por estruturas, eles são desenhados por decisões, e eles são desenhados pela forma como essas organizações escolhem tratar as pessoas. Uau. Então, a minha resposta está muito relacionada a isso. Como é que a tua empresa quer tratar as pessoas? Como é que a tua empresa quer ser hoje e quer ser amanhã? A partir desse reflexo, ela vai precisar se olhar e se desenhar ou se redesenhar para se tornar competitiva e atrativa. E aí entro eu. Que bom.
Fernanda, E daí ó, eu posso auxiliar nesse processo de entender quais são os tópicos mais importantes e os desenhos mais adequados. sensacional. Fazer essa investigação, esse jogo de autoconhecimento, mas, acima de tudo, colocar em prática aquilo que está sendo pensado e analisado. Como que as pessoas te Exatamente. acham nas redes e como que encontram a tua consultoria, por favor? O meu nome é Fernanda Alves Chaves e é assim que vocês me encontram em quase todos os lugares. No LinkedIn, principalmente, porque é a minha principal ferramenta de trabalho, né? É a nossa vitrine social e profissional. Depois vocês podem me encontrar no Instagram. Eu fisicamente moro em Curitiba, trabalho em qualquer lugar, né? Depende de qual é a possibilidade. Eu tenho Que legal. clientes no interior de São Paulo, eu tenho em São Paulo capital, eu tenho clientes no Rio de Janeiro, eu tenho clientes em Santa Catarina. Tudo depende, e tenho clientes também fora do país, né? Que Tudo ótimo, depende de como que a parabéns. gente faz essa organização. Eu trabalho como consultora de recursos humanos. A minha principal ferramenta é o People Design, para auxiliar empresas na governança das pessoas, trabalhar, ajudar as empresas nesse olhar mais acurado sobre como ela pode fazer RH para que ela se beneficie melhorando os seus negócios Uhum. através do beneficiamento das pessoas que trabalham para ela, né? Que legal. Então, Conhecemos aqui, então, o conceito do People Design com a consultora Fernanda Alves. Fernanda, obrigado por essa conversa e obrigado por você trazer esse tema no livro Futuro do Trabalho. Até mais. é um prazer. Tchau, tchau. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e top de gestão.